eu quero brevemente, antes de nós cantarmos os parabéns a quem merece toda a honra, toda a glória, eu gostaria de compartilhar rapidamente com você um texto que se encontra no Evangelho de Mateus. Ele não é tão detalhista como é o evangelista Lucas. Ele entra logo naquilo que interessa, naquilo que é direto, naquilo que é contundente. Ele entra no assunto do nascimento do Senhor Jesus. Por isso, nós vamos ver o que está escrito em Mateus, no capítulo 1. Esse que procurou falar de Jesus para os judeus e falar assim como rei, já que o conceito de monarquia naquela época era um conceito muito forte e fácil de se entender, e todos os judeus buscavam para si, durante toda a sua história, um rei. E Mateus está procurando revelar a Jesus como rei. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ver o relato do nascimento de Jesus a partir do verso 18. Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Diz assim o texto: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Antes de se reunirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Ele recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz seu filho, o primogênito, a quem pôs o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O que muito bem nossas crianças acabaram de ensinar acerca do nascimento do Senhor Jesus, quando Maria achava-se grávida pelo Espírito Santo, e José tentou deixá-la secretamente. E por que José tentou deixar Maria? Outro dia eu pregava a um grupo de pessoas muito espirituosas, não evangélicas, e quando eu usei a expressão que eu vou usar agora com os irmãos, causou uma certa inquietação, uma certa reação. A gente percebia pelo semblante das pessoas, até que eu explicasse, até que eu entrasse no detalhe daquilo que nós gostaríamos de estar falando. Eu disse que nesse momento Maria havia cometido adultério contra José. Maria havia cometido adultério contra José. E naquela oportunidade eu usei uma palavra, um termo até mais esdrúxulo, uma palavra até mais pejorativa, quando eu disse que Maria cometeu adultério. E nesse ato de Maria cometer adultério contra José tentou deixá-la. Mas você vai dizer: não, mas Maria, o texto diz que Maria não cometeu adultério. É verdade, mas na mente de José isso havia acontecido. E aqui fica uma lição para todos aqueles que são casados, para todos nós que somos casados. Se você tivesse o entendimento de que um dia o seu cônjuge cometeu adultério contra você, qual seria a reação? Eu não estou falando desses tempos odiernos onde as pessoas tratam sexo com muita banalidade, onde o sexo é muito mais mercadejado.
onde o sexo o sexo profano acaba sendo institucionalizado pelo Estado. Eu não estou falando dessa época, eu estou falando de uma época, há 2000 anos atrás, onde as pessoas guardavam, né, uma conduta, um comportamento muito reservado, muito restrito. O que alguém poderia, numa época dessa, se nos dias de hoje, uma situação como essa, uma pessoa que é vítima de adultério, vou usar essa palavra, eu acho muito pesada para a situação, mas uma pessoa que se acha vítima de adultério nos dias de hoje, tem dificuldade em aceitar a situação, a reação são as mais diversas, né? A gente já viu tragédias acontecendo na vida de muitas pessoas que se sentiram vitimadas pelo adultério. Agora vamos lá para 2000 anos atrás, numa sociedade altamente conservadora, uma sociedade onde nós tínhamos homens e mulheres muito reservados, até pela cultura da época, pela religiosidade da época, porque a palavra de Deus nos diz para os judeus que uma mulher que era apanhada em adultério, ela deveria ser condenada à morte. Ela era condenada à morte, ela era apedrejada. Nós temos aquele clássico, né, daquela mulher que foi apanhada em adultério e que os homens queriam, naquela hora, apedrejá-la, seguindo os ritos daquilo que a religião naquela época, a própria lei de Deus, para aquele momento, instruía. Então, uma mulher que cometia adultério, ela tinha que ser condenada à morte, ela recebia a pena capital. Para você ver o quanto que eles levavam a sério a situação, ou melhor, o quanto que eles consideravam grave, não é? Essa situação não deixou de ser grave, mas para os cristãos, mas o quanto que eles consideravam grave a situação de uma pessoa cometer adultério. Então, sabendo José que estava se guardando para aquela mulher, e que achava ele que aquela mulher estava se guardando para ele, de repente sabe pelos lábios dela, pela boca dela, de que ela estava grávida e que essa gravidez não era dele, e evidentemente ele sabia que não era. E o que foi que José fez? Diferentemente de muitos de nós, onde o sexo está sendo cultuado, né, como algo benéfico, e eu digo o sexo desvairado. Mas esse homem, nessa época, sabendo disso, que foi que ele fez, diferentemente de todos nós nos dias de hoje. Hoje a gente já viu muitas tragédias acontecerem, e tragédias mais acontecerão. Mas diferentemente de nós, José intentou deixá-la secretamente. Assim o fez. Até que o anjo viesse e falasse para ele, avisasse para ele o que realmente tinha acontecido. Mas a pergunta que eu faço é: se José tivesse tomado uma atitude precipitada, como muitos de nós fazemos, José tinha todos os argumentos, de repente matassem Maria e fosse procurar no ventre dela um bebê, e iriam encontrar uma pessoa que realmente estava grávida. Ele tinha todo o apoio da lei religiosa, ele tinha todo o apoio da sua consciência. Se isso incomoda o homem no dia de hoje, você imagina há 2000 anos atrás. Mas qual foi a reação desse homem diante de uma convicção de um adultério? A Bíblia Sagrada diz que ele intentou deixá-la secretamente. E com uma atitude, com uma postura como essa, que essa deve ser a postura de todo homem casado, envolvido numa situação como essa deve ser a postura de todo homem casado, como deve ser também a postura de toda mulher casada, envolvida numa situação como essa. Porque se o casamento é constituído por Deus, se o casamento foi feito por Deus, quem cuida do casamento, quem resolve os problemas do casamento, é o próprio Deus. E com o entendimento disso, esse homem tinha temor ao Senhor. Pouco se fala desse homem, especialmente na época do Natal, pouco se fala desse camarada, mas ele tomou uma atitude de verdadeiro homem temente a Deus. Ele intentou deixá-la secretamente. Por quê? Primeiro, que ele não queria envergonhá-la. Ele não se achou no direito de encontrar uma pessoa que errou, e ele não errou contra todos, errou primeiro contra ele.
errou contra Deus, mas ele não se achou no direito de ridicularizar alguém que errou contra ele, que pecou contra Deus, pecou contra a sociedade, pecou contra os pais dela, pecou contra os pais deles, se eles estavam noivos. Ele não procurou ridicularizar essa pessoa, nem colocar essa pessoa na lata do lixo da sociedade. Não foi para o primeiro bar da esquina se reunir com os amigos e contar tudo o que tinha acontecido. Não pegou ela pelas mãos e chegou e entregou aos pais dela. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que ele tentou deixá-la secretamente, preservando a sua futura esposa, aquela que seria a sua futura esposa, de uma vida desgraçada. Ela poderia, eu quero entender isso, e José devia estar pensando, ela poderia até um dia se dar bem com outro homem, se dar bem com esse pretenso pai do filho dela. De repente ela poderia viver a vida dela e ser feliz, tudo bem, se não deu certo com ele, vai dar certo com outra pessoa. Mas a verdade é que José, entendendo que quem cuida do casamento, quem cuida do cônjuge na vida matrimonial é Deus, ele assim o fez, colocou esse projeto no coração dele, esse propósito no coração dele. E evidentemente, Deus, sabendo de tudo isso que estava acontecendo, de toda essa realidade que nós relatamos para vocês, cuidou de avisar para José o que realmente estava acontecendo, e convicto deste acontecimento, não tendo tomado decisões precipitadas. E quase sempre, quando nós estamos no nosso direito, na nossa razão, nós temos uma tendência a tomar uma decisão precipitada e julgar e achar que está acontecendo com o nosso cônjuge algo que jamais poderia acontecer. Mas nós, munidos de um preconceito, a sociedade dessa época já era uma sociedade preconceituosa. Eu sei, a Bíblia Sagrada nos mostra que a sociedade bíblica desse momento, o contexto bíblico desse momento, não era uma sociedade patriarcal, machista, não era de uma sociedade machista, sim, de uma sociedade patriarcal, porém não machista. Mas nós vamos perceber que nesse contexto, desse patriarcalismo, nós não vamos encontrar um homem que se usou do direito para se comportar de maneira machista, violenta, truculenta e destruidor dos sonhos de uma mulher que supostamente errou sim, mas que merecia o perdão, que merecia uma segunda chance. Repito, evidentemente, certamente, concretamente, Maria não fez isso, mas no coração dele ela tinha feito, até que soubesse da verdade. Eu vou enfatizar para você, e se ele, na sua razão, no seu direito, tivesse tomado uma atitude precipitada, como que estaria? Quantas pessoas não seriam envolvidas nessa situação? Quantas pessoas não seriam prejudicadas? Por isso, no seu direito, na sua razão, tome muito cuidado com as decisões que você pode tomar, porque exatamente na decisão que você toma, cheio de razão, é que você vai causar um dano muito maior, porque afinal de contas você está com a razão, afinal de contas você está com o direito, você vai causar um dano bem maior a todas as pessoas. Mas se esse homem precipitadamente faz isso, eu e você não estaríamos mais aqui hoje, e com certeza a humanidade teria um fim totalmente diferente. Eu não sei que fim a humanidade teria, mas a humanidade teria um fim totalmente diferente, porque o Filho de Deus não era para ter morrido no ventre de uma mulher, era para ter morrido numa cruz. A profecia deveria se cumprir, e a postura, o comportamento daquele homem fez com que uma profecia se cumprisse. A sua postura justa e pacata diante de Deus, ela pode estar sendo uma postura onde Deus, por meio dela, faça cumprir uma profecia na sua vida e na vida de muitas pessoas. A humanidade, o destino da humanidade estava descrito na postura de um homem, somado à missão de sua esposa. Ele não tomou uma decisão precipitada, e com isso está eu aqui, está você aí, porque José não permitiu com que matasse o Salvador ainda no ventre de sua mãe, e aceitou ela como esposa, entendendo, mesmo sendo uma situação delicada, porque ainda assim ele não poderia sair dizendo por ela: minha mulher está grávida, olha, eu quero dizer para vocês, aqui é do Espírito Santo. Ainda assim era uma situação delicada e complicada,
Mas mesmo assim, José teve uma postura, José teve uma atitude diante do fato que por toda a eternidade a humanidade será abençoada diante dessa atitude. E por fim, o nome que o anjo imputa sobre este menino que estava no ventre de Maria chama-se Emanuel. Ninguém jamais em toda a história poderá tem o direito de ter, ou tem o poder de ter, ou tem a legalidade de ter um nome como esse. Eu não vou entrar no sentido etimológico da palavra, eu não vou entrar nas profundidades da teologia sobre o significado deste nome, tanto no hebraico quanto no grego, mas Emanuel significa Deus conosco. Muito mais do que Deus presente no meio de nós, presente em todos os lugares, porque Ele é um Deus onipresente. Essa é um atributo de Deus que não comunica com ninguém Ele não comunica esse atributo. Um Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso que o nome é onipresente, é o único que consegue fazer isso. Mas muito mais do que um Deus que está permeando no meio de nós, presente em todos os lugares e em todos os momentos que nós estamos. Esse nome Emanuel é Deus dentro de nós, Deus em mim, Deus em você. Muito mais do que está onde você está contigo, em ti, onde você estiver. E qualquer pessoa que o aceite como um único e suficiente Salvador da sua vida, terá muito mais do que estar no meio desse Deus, muito mais do que esse Deus por perto de si. Ele terá esse Deus em si. Por isso que o nome é muito forte, Emanuel, Emanuel, Emanuel. E isso não pode se confundir com absolutamente nada, porque mesmo sendo um Deus que está em nós, esse Deus não interfere no nosso comportamento, esse Deus não interfere na nossa postura. Por isso que você vai encontrar muitas pessoas que têm o Emanuel, ainda cometerem pecado, ainda fazerem deslizes, ainda fazerem coisas indesejáveis, mesmo estando, porque Ele vem em nós, para estar em nós, não para que venha processar as nossas vidas, diferentemente do que os demônios fazem, porque alguém pode argumentar, mas os demônios também estão dentro das pessoas, mas eles estão para que elas façam mal, para dominar, para tirar delas a liberdade que elas têm. E quando Emanuel entra em nós, pelo contrário, é para nos dar liberdade que nós tínhamos, éramos presos para dizer sim para o pecado. E quando Emanuel entra em nós, Ele dá liberdade para nós continuarmos dizendo sim para o pecado, mas para que nós também digamos não para o pecado. É isso que é a liberdade. É você e eu temos a liberdade de dizer sim para o pecado, mas que também dizer não, porque quem não tem o Emanuel e que só tem o sujo na sua vida, diz sim para o pecado e não pode dizer não para o pecado, porque é escravo. E é por isso que Ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis Cristo, porque Cristo é a liberdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, quem crê em mim, é só quem crê nele, jamais será condenado. E Jesus Cristo, Ele é a liberdade. Se pois o Cristo vos libertar, João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você não vai conhecer nenhuma pessoa que tenha Emanuel na sua vida e não possa dizer: eu sou livre sim, para dizer sim para o pecado, mas eu sou livre também para dizer não para o pecado. E Ele chama todos nós para a liberdade. Este Emanuel, que nos dias de hoje é comemorado, o ocidente afora, Ele está aqui neste lugar. E Ele está aqui sim nesse lugar, porque a palavra dele diz: onde tiver 2 ou 3, Ele está. Mas muito mais do que está aqui, porque essa certeza Ele quer nessa noite estar em você. Você que ainda não confessou o nome dele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele quer estar em você.